Olá, uma boa noite na paz de Jesus. Continuo me chamando Armando. Oi Armando. Esse é um cumprimento do Celebrando a Restauração, né? Que acontece amanhã aqui, o consultório a céu aberto. Você não pode perder, nem deixar de indicar pessoas que passam pelo processo de restauração e recebem a cura através da palavra de Deus. Para crianças, adolescentes, casais, enfim, para todos nós. Então eu queria convidar você a se colocar em pé. Nós vamos fazer uma leitura de Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, um versículo bastante conhecido, mas que o final do texto é o tema daquilo que a gente está trazendo nesse mês de fevereiro, colocando a Bíblia, a palavra de Deus em foco. As músicas, tudo que nós cantamos aqui hoje, tem um foco na soberania de Deus e principalmente na palavra de Deus. Então vamos ler os dois versículos juntos, bora lá? Portanto, irmãos, rogo-vos, está fraco, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, nós continuamos na Tua presença, dormimos na Tua presença, acordamos na Tua presença, respiramos porque o Senhor é um Deus presente, que sustenta todas as coisas pela palavra do Teu poder. Te agradecemos pela vida, pela casa, por aquilo que o Senhor nos tem dado, a família, enfim, o alimento diário. E principalmente, Senhor, por termos sido resgatados pelo sangue de Jesus. E temos condições de compreender a Tua vontade através da palavra. Fala conosco, continua falando conosco, Senhor. Abre o nosso coração, a nossa mente, foca o nosso pensamento na Tua palavra. Pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Como nós podemos conhecer e fazer a vontade de Deus? Ela diz que ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. E não tem nada melhor do que andar em sintonia com a vontade de Deus. Quantas coisas a gente faz, depois descobre que não era a vontade de Deus. A gente faz da nossa própria cabeça. Jesus era um grande exemplo. Apesar de ser Deus que se fez gente, apesar de ter a palavra consigo, que ele aprendeu desde pequeno, no momento crucial da vida dele, ele diz: não seja feita a minha vontade, mas a Tua vontade. A vontade de Deus é sempre a melhor para todos nós. Mas qual é a dificuldade que nós enfrentamos com essa questão de conhecer a vontade de Deus? É porque conhecimento mexe com a cabeça, mexe com a mente. E hoje nós vivemos num mundo em que o campo de guerra maior é exatamente a mente e o coração dos seres humanos. Embora a gente ainda tenha guerras com mísseis, metralhadoras, né, os teleguiados, os clones, os drones, né? Não clones, mas drones, que continuam aí singrando o ar e de repente disparando contra pessoas. Embora ainda a gente tenha aliás, esse tipo de guerra, esse material bélico sendo exposto, a maior guerra acontece na mente. É a guerra da informação. Informação que forma opinião, informação que molda o seu caráter, sua forma de pensar e sua forma de agir. Então, o campo das ideias é o campo, na verdade, onde você tem a mentira versus a verdade, onde você tem a narrativa, que não é a verdade, é só uma narrativa, ou então meias verdades. É interessante que no campo ideológico, no campo político, e aqui eu faço um parênteses muito claro, às vezes eu cito um político A, político B, aí sempre tem um indivíduo que diz: esse pastor Armando não para de falar de política. Bobagem,
A questão não é essa. É só uma questão de intriga da cabeça de quem acha que eu estou aqui para falar de política. Mas nós somos seres políticos. Nós estamos vivendo num país, nós sofremos, nós escolhemos, nós votamos. Então é importante, às vezes, você trazer a luz da palavra de Deus sobre questões como essa. E quando eu menciono aqui, por exemplo, naquilo que eu vou exemplificar para vocês, não tem necessariamente um partidarismo pessoal, porque eu gosto de A, eu gosto de B, nada disso. Eu gosto de Jesus e da palavra de Deus. Mas presta atenção, como povo de Deus, como a gente tem que estar atento às correntes, ao que acontece no mundo, desde a Revolução Industrial, desde a época em que nós tínhamos aí capitalismo versus comunismo, por exemplo, onde um homem chamado Antonio Gramsci, ele é um italiano que nasceu debaixo do regime de Mussolini, e esse italiano de 1891, morreu em 1937, Antonio Gramsci, ele era um italiano marxista. E aqui de novo, calma aí na sua cabeça aí, meu irmão, porque aqui não vai nem uma crítica e nem uma adesão, vai o exemplo de como uma corrente ideológica funciona na sociedade, mexendo com a nossa mente. E todas essas correntes, como a gente conhece a palavra de Deus, elas estão debaixo da orientação do inimigo de Deus. Jesus diz, o príncipe deste mundo está aí. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Paulo diz que a nossa luta não é contra pessoas, é contra os dominadores deste mundo, contra os poderes das trevas. Então eu não tenho inimigo humano, meu inimigo é o inimigo de Deus, que é o diabo, Satanás, seus anjos, seus demônios, que andam ao derredor e que trabalham na mente. Paulo diz, eu não ignoro os ardis do inimigo. Por que o crente vai virar um indivíduo completamente alienado, que não sabe como o inimigo age? Se ele não sabe como o inimigo age, ele não tem como se proteger. Então, Antonio Gramsci, ele bolou uma coisa interessante. Ele disse, não adianta combater essa cultura judaico-cristã com guerra, com arma. Nós temos que combater agora de uma forma diferente. E ele chama isso de hegemonia cultural. Ele passou alguns anos na prisão, não escreveu nenhum livro, mas ele tem vários escritos que depois foram compilados, anunciados, e aí, tanto ele quanto a escola de Frankfurt, eles então propagam algo que é muito claro. E de novo, não é uma questão política. Entenda o seguinte, o mundo durante muito tempo viveu sob a cultura judaica cristã. Os valores, por exemplo, o Brasil é um país eminentemente católico. Isso é bom ou é ruim? Ora, é bom e é ruim. Se fosse um país eminentemente evangélico, também tem o que é bom e o que é ruim no meio evangélico. Então, por termos sido, ou por sermos um país de origem católica, pensa nos nossos avós, nos nossos pais, nossos bisavós. Eles nos legaram uma cultura que valorizava a família, valorizava a autoridade, valorizava o trabalho, valorizava a meritocracia, o trabalho em si, até a democracia. É interessante que algumas pessoas acham que foram os gregos que inventaram a democracia. Mas os três grandes filósofos, né, Sócrates, Platão e Aristóteles, eles eram antidemocracia. Tanto que eles inventaram um imperadorzinho democrático chamado Alexandre o Grande, que na verdade era um imperador, não era um democrata. Mas foi o cristianismo que implementou na cultura, a partir do século XIV, século XV, século XVI, valores que valorizam o ser humano, os direitos humanos, o direito do trabalhador, do trabalho, o direito à vida, a valorização da família. Ou seja, nós vivíamos numa cultura que era uma cultura dominada pela cultura judaico-cristã. Ou seja, Bíblia, fundamentos bíblicos. Mas tinha heresia? Tinha, sim, tinha coisas que eles não seguem, tudo bem. Eles não entendem quem é Jesus. Mas a cultura, não matarás, possui aquilo que é seu, não inveja o outro, não vai tirar a mulher do outro. Tudo isso são
princípios e valores da cultura judaico-cristã. Mas o que o marxismo fez e Gramsci fez? Não adianta lutar com esses caras com armas. A maior besteira da história da igreja foi pegar em armas para tentar defender o cristianismo e defender o império. Jesus lutou contra isso quando o discípulo tira a espada e arranca a orelha do servo Malco. E Jesus disse: não é pela espada, não é por aí. Por isso que, por exemplo, um homem como Mahatma Gandhi, que é tão conhecido, que não era um cristão, andava com o Sermão do Monte debaixo do braço, porque ele não acreditava em guerra, ele acreditava que era através da paz e dos princípios de Jesus, de amar o inimigo, de dar a outra face, que ele poderia libertar a Índia da opressão inglesa. Então, Antônio Gramsci, ele inventa essa história de que nós vamos ter que mudar o cristianismo, mudar essa cultura judaico-cristã através da hegemonia cultural. Então, onde é que ele iria guerrear? 3 áreas bem simples. Começa pela educação. Vamos fazer a cabeça das crianças, vamos fazer a cabeça dos adolescentes, vamos fazer a cabeça dos universitários. Então não adianta pegar em armas, só ir injetando ou introjetando na cabeça da juventude uma nova mentalidade, antifamília, antivida, antitrabalho, ante uma série de coisas que o cristianismo e a nossa Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina. Outra área que ele disse que nós temos que entrar era a área das instituições religiosas. Nós temos que mudar o conceito do que é certo e errado no meio da religião. Tudo é relativo. Vamos aceitar tudo. Nada desse negócio de certo e errado. Há princípios aqui que era para aquela época. Hoje o mundo mudou, você aplica diferente. Então os crentes começaram a relaxar e trazer os conceitos do mundo para dentro do cristianismo. E tudo ficou muito igual, muito parecido, mas a grande verdade é que a verdade começou a ser diluída. Sabe quando você põe água no negócio que era para ser consistente, aí você diz assim, está aguado. Então esse cristianismo que nós temos vivido é um cristianismo aguado, que não tem poder para mudar a nação, não tem poder para impor a verdade, não tem poder, e ninguém quer, porque nós queremos ser amigos de todo mundo. Então o candidato, quando ele quer ficar bem com a plateia, ele vai num culto, ele reza uma missa, ou vai na missa. Então a religiosidade vai trazendo e incorporando esses elementos para dentro. E a terceira área Gramsci disse, mexa com os meios de comunicação. Então, usa a educação, usa a igreja e use os meios de comunicação. Por quê? Porque nós estamos totalmente ligados aos meios de comunicação. Quantas vezes nessa semana você ouviu o noticiário? Quantas vezes você entrou na internet para ouvir as últimas notícias, que na verdade são só manchetes de notícias. Quando muito você lê um parágrafo e diz, estou informado. Quando na verdade, a notícia, se ela for vista nua e crua, você tinha que pesquisar muito mais, saber muito mais. Mas nós estamos expostos ao que a Globo ensina, ao que a internet ensina. Amados, nós estamos sendo invadidos na nossa mente pelo inimigo de Deus, inimigo das nossas almas. Isso depende o quanto nós nos submetemos a estas verdades ou a estas narrativas. Hoje os regimes de governo são derrubados ou se estabelecem pela propagação da mentira. Nós estamos vendo isso aqui no Brasil. Você derruba um governo só na mentira. Você derruba uma pessoa, você acaba com a reputação dela só com a notícia que é uma narrativa, uma mentira. Não importa se é verdade ou não. Está publicado, pronto, a sua reputação foi lá para o lixo, foi lá para o chão. É assim que se faz. A humanidade está acuada nas narrativas genéricas que parecem buscar o bem-estar coletivo, mas apenas manipula, adoece, destrói, favorece alguns em detrimento de outros mal informados.
Foi o que nós vivemos na pandemia. Aqui no Brasil vai demorar muito tempo para a gente descobrir o que de fato aconteceu na pandemia. Outros países já estão muito na frente, sabendo exatamente a manipulação que foi feita. Nos fizeram de gados. Nós fomos absurdamente manipulados enquanto população. O que é que isso tem a ver com o cristianismo? Tem a ver que o povo de Deus não pode se deixar manipular pelo inimigo de Deus, pelas instituições que estão ditando o que nós vamos fazer, por que vamos fazer, quando vamos fazer, como vamos fazer. A igreja sofreu muito durante a pandemia. Sofreu de forma justa, sofreu de forma injusta, mas era tudo uma narrativa para tentar mudar nossa cabeça. Atenta aí, como filhos de Deus, crentes em Cristo, discípulos de Jesus, não vamos abrir a guarda e não vamos permitir que o inimigo de Deus, suas mentiras e narrativas, entrem na nossa mente e na nossa vida. Só tem um jeito: resistir à manipulação. Como é que você resiste à manipulação? Conhecendo a verdade. Se eu citar um texto de Jesus agora, vocês vão se lembrar de alguém que citou esse texto um bocado de vezes, e vocês vão achar que Jesus Cristo é do partido do Bolsonaro, não é não? O que está escrito em João 8,32? Conhecereis, e a verdade, está com medo de citar? Você está achando que você vai ser do PL se citar João 8,32? Olha o que o diabo fez. Fez a gente odiar uma frase de Jesus por conta de uma posse de um político. Eu não tenho nada com ele, nem tenho nada com o opositor dele, não tenho nada com ninguém, eu tenho com a verdade. A verdade continua sendo verdade, seja ela dita por uma jumenta, por Ciro o persa, por um incrédulo ou pelo diabo. A verdade de Deus prevalece, está escrito na palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos... Vamos tomar de volta ou não vamos? De quem é essa palavra? É de Jesus. Então a gente pode dizer, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando Jesus estava naquele momento orando ao Pai, no poder do Espírito Santo, naquele summit, naquele lugar recluso e secreto de João capítulo 17, no verso 17, o que ele diz? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Está aqui a verdade, gente, absoluta, escrita, 66 livros, 39 no Velho Testamento, 27 no Novo Testamento. No meu devocional hoje, na minha meditação hoje, Deus escreve lá no Êxodo as tábuas da lei, escritas pelo dedo de Deus. E a partir daquele momento não era mais o que o profeta tinha a dizer, não era mais o que o mediador tinha a dizer, não era mais o que o sacerdote tinha a dizer, era o que estava escrito. Por isso esse cristianismo barato de profetada, que o cara fica só ouvindo o outro falar, o devocional do Zé, do Pedro, do João, do pastor fulano, pastor Beltrano, pastor não sei quem, essas pessoas, elas se submetem ao que diz o homem e abandonam o que diz a palavra de Deus. Então, como nós podemos resistir às narrativas do inimigo? Conhecendo a verdade que nos liberta. E a verdade é a palavra. Então qual é o maior anseio do ser humano? Qual deveria ser? Conhecer Deus e conhecer a sua vontade. Mas qual o problema então? Por que a gente não entende a vontade de Deus? Por que a gente escorrega? Por que a gente erra? Porque a gente acha que a nossa vontade é a vontade de Deus, que a vontade do pastor é a vontade de Deus, que a vontade do padre é a vontade de Deus, que a vontade do guru é a vontade de Deus. A gente faz isso porque nós somos criaturas caídas, afetadas pelo pecado. E também, obviamente, fomos dominados durante muito tempo pelo inimigo de Deus.
Jesus olha para os judeus e diz: vocês têm por pai o diabo, João 8,44. Ele não vacila de olhar para os judeus que não estavam entendendo a palavra, a escritura do Velho Testamento. Ele diz claramente: vocês têm por pai o diabo. Por que ele foi tão incisivo? Porque eles estavam sendo dominados pela vontade do pai deles. Então o nosso problema é esse: nós temos o pecado que nos afetou e vivemos durante muito tempo sob uma paternidade diabólica, anti-Deus. Infelizmente, alguns amados irmãos em Cristo Jesus, mesmo depois de convertido, ainda querem trazer aquela velha paternidade para si, dando ouvido para as notícias, dando ouvido para o mundo, tomando partidos aqui e acolá e se esquecendo da verdade. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 4, versículos 3 e 4. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus desse mundo fez o quê? Cegou o quê? A mente. Hoje eu vou fazer igual aqueles pregadores que ficam pedindo para o povo repetir coisa. Repete comigo aí, né? Ele cegou o quê? A mente. O diabo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, olha o que o Paulo diz: o homem natural, não o espiritual, nascido do Espírito, ele não aceita as verdades do Espírito de Deus, elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Entende, irmão? Se você não tem o Espírito Santo de Deus, você não entende a Bíblia, porque o Espírito Santo é o autor da Bíblia. E nós já cantamos aqui alguns domingos, né? Ontem eu estava aqui, duas menininhas pequenininhas, eu estava no bebedouro, elas correram para mim e disseram assim: eu ouvi a música que o senhor cantou domingo. Mas que música foi, mano? Aquela do Espírito que habita. Eu tenho um Espírito, o Espírito está em você, sei lá. Achei legal, né? Elas nem estavam aqui, elas viram na televisão em algum lugar aí na internet. Eu fiquei feliz, porque eu disse: pelo menos 2 pessoas ainda se lembram do que eu falei naquele dia. Mas vamos recordar: o Espírito de Deus habita em você, amém? Diga assim: eu tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim. E às vezes até no meio evangélico nós temos esse boicote, porque os caras inventam uma história de que você aceita Jesus e só depois vai ser batizado com o Espírito Santo. Isso é uma invenção, para que o indivíduo depois tenha uma experiência de falar em línguas ou qualquer outro êxtase que ele tenha, e aí o cara acha que ali é que ele foi batizado com o Espírito Santo. Onde é que está isso na Bíblia? Quem assim pensa não entende a cronologia de Atos, não entende o que aconteceu em Atos, não entende o que aconteceu lá na casa de Cornélio, não entende o que aconteceu em Éfeso, porque era preciso que os gentios tivessem um testemunho público daquilo que aconteceu em Jerusalém, no princípio, quando creram no Senhor Jesus. Atos 11, se não me falha a memória, o verso 47, onde o apóstolo Pedro, verso 17, Pedro diz assim: o que aconteceu com os gentios aqui, foi a mesma coisa que aconteceu com a gente no princípio, quando cremos no Senhor Jesus Cristo. Porque sem o Espírito de Deus você não tem o seu entendimento aberto. É o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se você é habitado pelo inimigo de Deus, como eu era no dia que eu entrei naquela igreja para abusar do pobre do pastor, para zombar do pobre do pastor, eu estava possesso. Eu tinha por pai o diabo na minha vida. A religião dizia que eu era filho de Deus, não importa em quem eu cresce, mas era uma mentira do diabo. Eu estava dominado pelo meu pai, que era o diabo. Eu entrei na igreja para zombar do pastor, mas naquele momento que eu desafiei o Senhor e eu abri minha vida para que Jesus entrasse, o inimigo saiu, e aquele que é maior do que o valente que estava assumiu o meu corpo, a minha vida, como a sua.
Então o Espírito Santo está em você, habita em você. No momento que você entrega a sua vida a Jesus, você é mergulhado no corpo de Cristo. Isso é o batismo no Espírito Santo, imediato, posse imediata. Então o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que me faz nascer de novo. João 3, 5, 6. Eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água, isto é, do Espírito. Os seres humanos geram apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz a vida espiritual. Eu nasci de novo, você nasceu de novo. Quando Jesus disse isso para Nicodemos, ele achou que tinha que voltar no ventre da mãe dele. Como é que um marmanjo daquele ia voltar de novo no ventre? Jesus estava dizendo que ele tinha que nascer espiritualmente. Ele seria gerado com uma nova natureza, uma nova criatura, parte de uma nova criação. E isso só acontece com o Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós. Acabamos de declarar isso, 1 Coríntios 3,16. Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vocês não entendem? Ou nós ainda estamos usando a linguagem romana de chamar prédio de templo? Tem crente aqui que faz isso. Ele passa em frente à igreja e diz, templo. Ele olha para o prédio e diz, olha a minha igreja aí. Que igreja é essa? Essa aí o que é? Isso é um monte de tijolo, um monte de pedra. Para com isso, meu irmão. Está vivendo o Velho Testamento, é? Você quer chamar Jesus aí para mostrar o templo da sua igreja? Ainda bem que aqui na IBC a gente passou anos e anos para tirar isso da cabeça do povo. Até que arrumamos uma tenda. Onde o povo diz, é a tenda da IBC. Não é a IBC. É o lugar onde nós nos reunimos. Mas não é o templo. Templo é o seu corpo, o meu corpo, o nosso corpo. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então a sua adoração não precisa ser só aqui não. É lá em casa, no banheiro. É na maca, sentado, deitado lá. É no Uber, na direção, onde você estiver trabalhando, o Espírito de Deus está ali, o templo do Espírito está ali, a glória de Deus se manifesta ali, Ele habita em nós, e é o Espírito Santo que nos dá, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como é que você conhece a verdade? O autor da verdade mora em você. A gente repete isso, porque nós somos duros, né, para aprender. 1 Coríntios 2, 11 e 12 diz, quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o espírito dela? A minha mulher não sabe tudo que eu penso, eu sei. Quem conhece os pensamentos de Deus, senão o espírito de Deus? Então olha que interessante. Ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus, diz Paulo. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não é o Espírito desse mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Amados, olha o tesouro. Eu estava testemunhando para um casal hoje na hora do almoço, e minha esposa estava me lembrando, no dia que eu me converti, no ano que eu me converti, eu li a Bíblia 3 vezes. Num ano só. Porque ela disse que, ela falou para mim que aqui era a palavra de Deus. Eu disse, é tudo que eu quero, tudo que eu preciso, é tudo que eu deixei de ouvir todos esses anos. A Bíblia para mim era a Barça aberta no Salmo 91 para o inimigo não entrar na minha casa. A Bíblia era um amuleto que eu botava no carro para me bater daquele lado, às vezes batia do outro. Mas daquele lado não. É melhor você usar um pé de coelho. Porque a Bíblia não é essa coisa mágica. A Bíblia é a revelação de quem Deus é e a revelação da vontade de Deus para a sua vida, para os mínimos e para os grandes detalhes. Amém, igreja? E ninguém conhece a mente de Deus senão o Espírito de Deus.
Então você pode conhecer a vontade de Deus, você pode andar na vontade de Deus. Então o sustentador e autor da revelação divina habita em nós. A maior revelação da pessoa e da vontade de Deus, só a Bíblia, gente. É por isso que o diabo te afasta da Bíblia. Presta atenção. O que é que você fez hoje? A primeira vez que você acordou, a primeira coisa que você acordou? Eu sei o que eu fiz. Eu sei o que a minha mulher fez. Deus falou comigo. Eu estava lendo o Êxodo e ela estava lendo João. É uma confusão que eu boto um fone de ouvido, porque senão eu tenho que ir do Sinai para o lago de Genezaré. O mar da Galileia, né? É uma confusão. Aí eu boto fone de ouvido, que eu digo, opa, eu estou no Sinai. Ela está no mar da Galileia. 2 lugares totalmente diferentes. Mas nós dois estávamos fazendo o quê? Ouvindo um ao outro, ouvindo notícia, checando o WhatsApp, ou ouvindo Deus falar. Mostra que você ama o Senhor na medida que você prioriza a palavra de Deus, IBC. Nós seremos uma igreja forte, uma igreja que vai prevalecer. Não importa o governo, não importa o que vem por aí, as coisas vão de mal a pior. Jesus já disse. Mas quando nós estivermos realmente priorizando essa palavra para conhecermos Deus e conhecermos a vontade de Deus, ou nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós seremos felizes de verdade. E tem mais. Nós experimentaremos os milagres que os profetas e os grandes homens da Bíblia experimentaram. Porque você fica com inveja quando você lê Moisés, Elias, Moisés, os caras fizeram os milagres, os apóstolos, não? Jesus disse que nós faríamos coisas maiores do que as que eles fizeram. O único problema é que a gente encosta a Bíblia, dá prioridade e vem para o final de semana só para ouvir. Ou então sintoniza na pregação do Zé Pedro, Zé João, pastor fulano, apóstolo não sei quem. Você fica ouvindo todo mundo falando sobre o que ele ouviu de Deus, e o Espírito de Deus aí dentro de você, e você não abre a palavra para ouvir Deus falando com você. Entende, irmão? É tudo que o inimigo de Deus quer. Que a gente continue analfabeto e iletrado. Uma igreja dependente ou pessoas dependentes de um professor, de um guru dentro do GR, de uma escola, de uma aula, de um estudo. O que representam as Escrituras? Ela é chave para a felicidade, para a prosperidade, segundo a vontade de Deus. Nada de coach, nada de positivismo. Salmo, versículo 1 e 2. Feliz e próspero quem nela medita. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, está na internet. Não se detém no caminho dos pecadores, está nas rodas, nos bares, nos lugares. Nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, feliz, bem-aventurado, próspero é aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Você lê, põe na mente e passa o dia pensando nela. Igual aquela notícia que você ouviu. Ouviu aquela notícia hoje de manhã? Ficou pensando nela o tempo todo? Você encontrou com um amigo, você disse, você ouviu o que fizeram? Agora vai acabar, agora vão pegar ele. Você passa o dia, agora, viu, meu time ganhou? Viu? Você passa o dia com aquela notícia, você está meditando naquilo que o inimigo de Deus passou para você. Nem sempre é verdade, mas você vira especialista, você quer ser o cara que conhece. O que é que esse doido do Trump está fazendo? Agora você sabe. E o Moraes, quantos dias ele vai durar? Aí você discute, é o Moraes, é o Trump, é o Bolsonaro, é o Lula. Aí você está falando, é a economia, é a picanha. Aí você passa o dia, não é? O inimigo de Deus joga isso na tua cabeça. E Deus está onde? Qual é a leitura que você faz dessas coisas à luz da vontade de Deus, do poder de Deus, da revelação de Deus?
Está apavorado, o mundo vai de mal a pior. Quer saber o que vai acontecer no final? Apocalipse 11:15. Xi Jinping, Trump, os reinos deste mundo se tornarão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Ah, meu candidato perdeu. O meu não, o meu já ganhou na cruz do Calvário. Ressuscitou, venceu a morte, domina sobre tudo e sobre todos, e um dia Ele voltará. Ele está permitindo que esses caras sejam mordidos pelo anzol na boca. Ele controla os imperadores, os bons governos, os maus governos, todos estão nas mãos do meu Senhor. Mas como é que eu sei disso? Palavra. É o alimento que dá vida. Vive quem se alimenta da palavra. Jesus responde: uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. O diabo está dizendo: faz um milagre, transforma a pedra em pães, mostra que você é poderoso. E Jesus, com fome, era legítimo que ele o fizesse, mas ele sabia que era a tentação do inimigo. Ele diz: nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Tem que ser mais preciosa que o ouro, que o pão, que o alimento na sua vida, amado. Em nome de Jesus, coloca isso como prioridade, deixa o inimigo de Deus rastejando, porque ele aplaude quando você acorda logo cedo e tem milhares de prioridades, vai deixar a Bíblia lá para o final do dia. Ele é alimento. Outra coisa linda, é a prova da presença e da função pedagógica do Espírito em nós. O Espírito, o autor das Escrituras, ilumina o nosso entendimento, assim como testifica que somos filhos e podemos conhecer, entender e praticar a vontade do Pai. João 16:13. Quando vier o Espírito de verdade, Ele os conduzirá em toda a verdade. Em Efésios 1:17-18, olha a oração do apóstolo Paulo: peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual, entendimento, para que cresçam no conhecimento dEle. Atenção, isso aqui não é teologia, isso aqui não é estudar e fazer análise sintática da Bíblia, que não é proibido não. Eu passei 7 anos da minha vida estudando a palavra de Deus. Trabalhei em traduções das Escrituras, minha especialidade era o hebraico. As leituras, os maçoretas, os manuscritos, estudava tudo aquilo ali na sua profundidade, que era aquilo que eu tinha que fazer para me formar e terminar lá meu mestrado. Mas em meio a tudo aquilo ali, eu percebia uma coisa: quem se aprofundava na palavra nesse nível, tinha o coração seco, faltava misericórdia. No seminário que eu estudei em Grand Rapids, Michigan, minha esposa está aqui como testemunha. Tinha uma missão no centro da cidade, o professor botava lá no quadro: quem é que está pronto para ir lá na missão? Ninguém se habilitava. Eu dizia: não pode. Como é que esses caras que conhecem tanto, esmiuçam tanto a palavra, estudam tanto a palavra, não têm amor pelos bêbados do centro daquela cidade? E lá ia eu pregar para os bêbados, sem saber inglês direito. E os irmãozinhos lá, os bêbados primeiro tinha que tomar banho, depois, antes da sopa, eles tinham que me ouvir pregar e cantar. Over the river, preach it, preach it. O cara não está entendendo nada do que eu estou dizendo. Preach it. Mas eu tinha prazer em estar ali, olhando para aquelas criaturas e dispensando o amor de Jesus. Eu só precisava conhecer João 3,16 para fazer aquilo. Que Deus amou pessoas. Então a Escritura não é um livro a ser estudado, é um livro que fala do Deus Todo-Poderoso. É a biografia de um Deus do qual você vai se tornar íntimo dele. Você vai saber como ele faz, como ele age, o que ele quer, o que ele gosta, qual é a vontade dele, como ele tratou do passado. É proibido estudar teologia? Claro que não, eu estudei.
Mas qual é o motivo? Você quer saber mais do que os outros? Quer estar biblada na cabeça dos outros? Quer dizer que você domina as Escrituras? Eu prefiro um presidiário recém-convertido, com uma semana, coloco a Bíblia na mão dele, quando a gente volta lá, o cara está falando das grandezas de Deus. Porque aquilo que ele aprende, ele pratica. Então a Bíblia é um livro de relacionamento, gente, entende? É intimidade com Deus, é o livro do encontro com Deus. Abre e deixa Deus falar. Outra coisa, eu não entendo tudo que eu leio, não. Mas se eu entendesse, eu seria Deus. Mas o Espírito de Deus vai abrindo a palavra. Eu vou lendo. Tem coisa que eu entendo, tem coisa que eu não entendo. Mas lá na frente, o Espírito me dá uma iluminação para compreender aquilo que eu li lá atrás. Isso fez sentido e faz sentido na minha vida. O Espírito que habita em nós é o tradutor da linguagem divina. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós temos a mente de Cristo. Qual é a origem e a utilidade das Escrituras? Olha o que Paulo diz a Timóteo. Por que você precisa conhecer a Bíblia, a palavra de Deus? Para executar, para fazer a vontade boa, agradável e perfeita. 2 Timóteo 3, 14 e 17, um texto bem conhecido. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Olha o gráfico. Põe o gráfico aí mais na frente, só para você ver as coisas que estão nesse versículo aí, ó. Ensino, repreensão, correção e... Vocês estão aqui, então? Não, volta. Pulou. Volta. Volta. Não, adiantou. Timóteo, volta lá em Timóteo. Volta lá. São 4 coisas que esse versículo nos ensina e nos revela. Toda a Escritura é inspirada por quem? Por Deus. E ela é útil, primeiro, para o ensino. Então a Bíblia é útil, achamos. Opa, está aqui. Bota lá. Pronto. Vamos aplaudir o pessoal ali, ó. Aliás, se você quiser ser voluntário, procura lá o pessoal da produção. Isso às vezes acontece, eu dou um bocado de trabalho para eles, porque às vezes tem gente nova chegando, sabe? Aí os mais velhos já sabem, ficam abirobados, pastor pula, vai, vem, volta, aí é uma confusão. E às vezes os mais novos se perdem ali. Mas seja um voluntário na produção, vai servir, é muito legal. É ali em cima, naquele lugar. E outros que ficam por aqui também, tá? Mas as 4 coisas, vamos lá? A Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela é útil para quê? Para o ensino. Ou seja, ela vai te ajudar a caminhar, por onde caminhar, como caminhar, tá certo? Só que eu e você somos seres humanos e falhos, e à medida que a Escritura nos ensina a palavra, a gente às vezes pega um outro atalho, não é não? Então o que a Bíblia faz? Ela te repreende, ela avisa que você está desviando. Sabe, você vai fazer aquela coisa errada e o Espírito Santo dá um cutucão. Está errado, faça não, essa mulher não é tua. Esse dinheiro não é teu. Devolve. Já aconteceu isso? Você saiu com um troco a mais? Aí eu vou andando, rapaz, o cara me ajudou aqui. Eu acho que o negócio era mais barato do que eu comprei. Eu disse, não é não. Volta, Armando, volta. Ninguém viu. Mas o Espírito de Deus diz, eu estou te vendo, você seja honesto, volte lá. Aí eu volto lá, moço, você errou aqui, pronto. Aí o cara pergunta, você é de que planeta? Então a palavra de Deus mostra quando eu estou errado e me ajuda a corrigir e voltar à rota. E depois ela me instrui por onde eu devo e como eu devo prosseguir. Essa é a utilidade da palavra de Deus. A Bíblia, enfim, é o nosso mapa. Quantos usam aqui o Waze ou o Google Maps? Vocês usam? Pronto.
A Bíblia é o nosso Waze. E eu brigo com a mulher da Waze, a Heloísa fica invocada, porque ela manda eu para um canto, como eu tenho noção, às vezes, de direção, eu digo, não vou por aí não. Mas a mulher está mandando, você está desobedecendo a mulher. Eu disse, estou mesmo. Porque a mulher já botou a gente em cada buraco. Sim ou não, gente? Não era para ir por ali não, você está doido, aí não, mulher, aí não. Mas essa palavra, ela vai te guiar pelo caminho da vida. É o seu mapa, amém, gente? É o seu mapa. Então para de achismo. Eu acho que isso, eu acho que aquilo. Não. São valores e princípios da palavra de Deus. Outra coisa importante, só a guisa de ilustração para você. A Bíblia não vai te dizer se você vai entrar para a esquerda ou para a direita, certo? Não é como o navegador do rally, que às vezes eu estou pilotando no meio do mato, a 100 por hora, 80 por hora, 120 por hora, e o navegador me diz, na próxima 300 metros à direita. Depois a 400, 500 metros à esquerda. Então ele vai me dizendo, é para a direita, é para a esquerda. Não fica perguntando para Deus se é para a direita, é para a esquerda. A palavra de Deus vai lhe ensinar a ter integridade de propósito. Não é o que eu vou fazer, mas por que eu vou fazer o que eu vou fazer. Entende? Às vezes você faz o bem para uma pessoa, mas o que você quer é tornar ela sua escrava. Não é não? Você dá uma cesta básica e o pobre fica na tua mão. Você ajuda o irmão, tira ele do sufoco e daqui a pouco você quer que ele tome partido do seu lado. Eu já vi isso aqui. Então você faz o bem, mas a intenção não é para a glória de Deus, é para a sua glória. E você quer retorno. Eu vou dizer uma coisa que às vezes choca aqui quando eu falo, né, as mamães. Você criou um menino pequenininho, ensinou a Bíblia, levou para o GF, fez oração, fez cultinho, fez tudo. Com 14, 15 anos ele diz, não quero mais nada com Jesus, não quero mais nada com a igreja, não quero mais nada com a minha casa, nem com vocês, estou fora. Aí a mãe entra em parafuso e corre para falar com o pastor, o que eu fiz? Eu disse, só tem um problema aqui, o que você fez? Não, por que você fez o que você fez? Você educou seu filho para obter um resultado na vida dele? Ou você educou o seu filho para a glória de Deus e porque era a vontade de Deus? Eu faço as coisas para ele. O resultado é com ele. Aprende aí, mamãe. Sirva como ao Senhor. Seu patrão pode não merecer, sua mulher pode não merecer, seu marido pode não merecer, seu filho pode não merecer, seu pai pode não merecer, seu governador pode não merecer, o policial pode não merecer, mas eu faço para a glória de Deus e ponto. Entende? Então é a atitude do coração que vale. Então quando você conhece a palavra de Deus, a questão não é vou para a direita ou vou para a esquerda. A questão é qual é a minha motivação. Se eu tenho a motivação correta, eu escolho o lado e Deus me deixa escolher. E eu viro para a esquerda e no fim Ele está comigo. Porque a motivação é correta. Você tem princípios de vida. Você se aproxima das pessoas para amar, não para ser amado, para ajudar, não para ser ajudado. E aí a vontade de Deus vai se manifestando. Então, amados, vamos aprender a crescer no conhecimento. A gente inventou aqui há anos atrás, né, o nosso mapa. Mas antes disso eu queria dizer o seguinte: o seu crescimento, o seu conhecimento de Deus é em primeiro lugar sua responsabilidade pessoal. Não transfira, certo? Quem tem fome é você, bebê. E lá no princípio nós podemos até botar 1 ou 2 papinhas na sua boca, mas a coisa mais linda é você ver a criancinha pegando a colher e botando na boca. Se lambuza, se suja, quebra coisa, mas você diz, ela está fazendo com as próprias mãos. É isso que nós queremos na IBC, não criar um bando de crente alienado que depende do pastor, se o pastor não está, nada acontece. Não, vocês têm o Espírito Santo, vocês têm a palavra de Deus.
Então nós queremos que vocês sejam responsáveis pelo próprio aprendizado. Não adianta construir um prédio para fazer 40 mil salas aqui agora, porque nós vamos ter uma escola. A escola acontece quando você acorda. O Espírito Santo está lá, o seu professor. Você é o aluno. O livro está aqui, ó. Abre e diga: Espírito de Deus, fala comigo. Me ensina, Senhor. Então você é responsável. Amém, igreja? Você é responsável. Nós chamamos de responsabilidade pessoal na aprendizagem. Não transfira para a igreja, para o líder, para a escola, para o professor, para o pai ou para a mãe. A nova vida em Cristo requer uma busca proativa de conhecimento e de crescimento em Cristo Jesus. Por isso Pedro diz em 1 Pedro 2,2: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Segundo Pedro 3,18 diz: cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus sempre nos convida: aprendam de mim, aprendam de mim. Ele está dizendo o seguinte: nós não vamos idolatrar o livro, nós idolatramos uma pessoa, nós adoramos uma pessoa, não o livro. O livro é um meio para nos levar até Ele. E Ele diz: aprendam de mim, eu sou manso e humilde de coração. Os judeus gostavam de estudar as Escrituras. Em Mateus capítulo 23, aquele bando de hipócritas que Jesus meteu o dedo na cara deles, era quase um evangelho imprecatório. Eram os estudiosos da Bíblia. E Jesus disse: vocês examinam as Escrituras porque vocês acham que nelas tem a vida eterna, e de fato elas testificam de mim. João 5,39, e depois ele diz assim: mas vocês não querem vir a mim para terem vida. Entende, irmão? Como nós transformamos a Bíblia num livro a ser estudado, numa matéria que você decora para dizer para os outros que você sabe mais. Naqueles crentes que no GR ele não se aguenta porque ele tem que dar um sermão nos outros, ele não consegue ouvir o outro, ele não consegue falar do que Deus está fazendo na vida dele, ele tem que dar um sermão no outro. Ele tem que completar a partilha do outro. Isso é um desserviço, está fazendo o papel do Espírito Santo. Partilha o que Deus está fazendo na sua vida, meu irmão. Então a responsabilidade do aprendizado, ela é acima de tudo pessoal. E outra coisa, o aprendizado também é relacional. Por que relacional? Eu aprendo com a natureza, eu aprendo com as circunstâncias, e eu aprendo com os meus irmãos. O Espírito de Deus fala através da convivência. Por isso que aqui na IBC, os nossos grupos de relacionamento usam mais ou menos o modelo do CR. Crente velho, quando vai para o CR, ele fica doidinho da cabeça. Porque senta lá um bando de gente contando seus pecados, botando para fora, e o cara fica se coçando para dar uma biblada na cabeça do outro. Ele fica se coçando para ter um versículo aqui. Ele não é capaz de abrir os seus próprios pecados, porque esses camaradas que fazem esse tipo de coisa, normalmente eles escondem pecados na sua própria vida. Como aqueles fariseus, manuseavam muito bem a palavra de Deus, mas não tinham vida. Então, meu irmão, a aprendizagem da palavra de Deus acontece, você individualmente buscando a palavra diariamente, e também ela vai acontecer aonde? Na partilha. Quando eu estou num grupo de relacionamento, eu abro na primeira pessoa: Deus me falou. Você faz as duas perguntinhas: o que Deus está me dizendo e o que eu vou fazer a respeito. Lembra? Então, quando eu estou num GR, o irmão vai falar na primeira pessoa do plural: Deus falou comigo isso hoje. Ele abre a vida, ele abre o coração. Então ele pode dizer assim: hoje Deus não falou coisa nenhuma, não entendi nada. A irmã abre e diz: Deus falou comigo, eu li esse texto, confrontou a minha vida, é uma coisa que eu tenho que lidar, é uma luta que eu tenho. Então essa irmã, ela está profetizando na minha vida, entende? Essa hora, quando você partilha a palavra de Deus, é um ensino do Espírito no seu coração que serve para a minha edificação. Por isso a palavra diz que nós ensinamos uns aos outros.
Mas o cara não, ele quer uma sala de aula. Escola Bíblica Dominical. Começa com 100, termina com 10. Eu me lembro disso. Começa com 1000, termina com 30, 100, 200. E tem um professor que o cara tem o dom, ele consegue mesmo, ele fala e todo mundo, pronto, Deus me deu um dom e eu estou aqui falando, vocês estão me ouvindo. Mas isso aqui não define igreja. Isso aqui não define a caminhada cristã. Aliás, em Jeremias, lá no capítulo 31, tem uma profecia que diz, lá na Nova Aliança, ninguém vai ensinar ninguém, todos me conhecerão, do maior ao menor. E essa profecia é repetida em Hebreus capítulo 8. Então aqui na IBC nós acreditamos na pessoa do Espírito Santo agindo na vida de cada crente. Ele pode ser um simples, um intelectual, um rico, um pobre, o Espírito de Deus é o mesmo. Se ele abrir a palavra, Deus vai iluminar o entendimento e ele vai falar das grandezas de Deus. Amém? Você acredita nisso? Aí você quer fazer um curso? Faz. Quer aprofundar, estudar hebraico, grego? Pronto. Eu dei uma parada aí, eu estava estudando hebraico para ir para Jerusalém e falar com os judeus lá. Porque eu queria conversar com os judeus. Então, estudei hebraico, de vez em quando eu vou lá, vejo um texto original, faço um trabalho, mas isso não tem a ver com o meu caráter, com a minha vida, é a forma que eu estou tentando ajudar pessoas a compreender a Escritura. Você pode fazer isso? Pode. Mas entenda que a aprendizagem é algo pessoal e relacional. Então, quando você entrar num GR aqui na IBC, fala para o teu líder. Tem partilha aqui? É o que Deus está me dizendo e o que eu vou fazer a respeito. Vou mostrar um gráfico aqui para vocês, de 2 termos bíblicos. Um é cronos, que tem a ver com tempo. Presta atenção nisso aqui, né? O cronos é o tempo. É a minha vida. Ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fevereiro, março, abril, maio, é o tempo. Deus me deu um tempo. Eu estou vivendo, não sei quanto tempo, mas é o tempo, a cronologia. Tem uma outra palavra que é kairos, que também é palavra para tempo. Só que essa palavra está sempre ligada a uma intervenção de Deus no seu cronos. Está entendendo? Você está caminhando e de repente Deus intervém. Buf! Ele intervém de um jeito que você diz, ai. Às vezes ele faz de uma forma graciosa, que você diz assim, rapaz, isso foi Deus na minha vida. Mas às vezes ele manda um negócio meio brabo, né? Eu fui fazer um exame e descobri, estou com câncer. Aconteceu isso e eu perdi tudo. Me envolvi num acidente, quase morro. Às vezes é um kairos de Deus. Às vezes Deus usa para trazer você para perto dele e dizer, vem cá meu filho. Vem cá minha filha. Você está entendendo? Você já viu como na maca você faz todas as promessas do mundo para servir a Deus, amar a Deus? Né? Na doença, na perda, né? Porque às vezes a turma descrente lá fora diz assim, os crentes são todo esse povo aperreado aí que cai em depressão e não sei o que, fica doente, cheio de droga, aí vai para a igreja resolver o problema. Claro! Porque o megafone de Deus é a dor. Então o kairos de Deus, se você é teimoso, ele vai te pegar lá, porque ele te ama, não é porque ele quer o mal. É porque você é tão duro que só acontecendo um negócio caindo na tua cabeça que você vai entender, não é não? Quer um segredinho? Eu descobri, a minha esposa contou isso para o casal que a gente estava conversando e aconselhando hoje na hora do almoço. A Heloísa disse assim, quando ele se converteu, eu soube da conversão, eu disse para ele, você tem que ir para a igreja agora. E eu disse, vou nada. Que negócio de igreja? Quero saber negócio de igreja. Quem entrou na minha vida foi Jesus, não foi a igreja. Não, mas você precisa congregar. Não. O que eu fiz? Voltei para o mundo, voltei para as coisas que eu fazia antes. Claro que não era mais a mesma coisa, eu via tudo diferente. Mas sabe o que aconteceu? Deus fez eu ter uma contusão no futebol que eu fiquei aleijado. Aí me explica aí, eu ia jogar onde?
Aí eu disse, onde é a igreja mesmo? Aí eu fui para a igreja. Aí sentei ali com cuidado, e o pastor pregando, eu ouvindo a palavra de Deus, a comunhão dos irmãos. Aí eu fui ficando bem, 3 meses, 4 meses, o que eu fiz? Voltei para o futebol, meu. Finalmente estou livre desse negócio. Sabe o que aconteceu? A mesma contusão, no mesmo lugar. Aí eu disse, chega. Não mais, Senhor. Eu vou jogar bola no outro dia. Eu quero obedecer o meu Deus, quero congregar, quero fazer parte da igreja de Jesus. Chega. Amém? Aí deixa eu lhe dizer uma coisa. Se para ter um encontro com Deus eu preciso esperar um desastre na minha vida, eu vou te dar um conselho que eu aprendi, eu faço até hoje. Eu corro para ser o Kairós de Deus, na medida que eu leio a palavra, entendeu? Eu deixo Deus entrar na minha vida e me dizer as coisas de cara. Corre para Ele, corre, não deixa não. Corre para Ele. Lendo a palavra de Deus diariamente, você está trazendo o Kairós de Deus para a sua vida, entende? Deus fala com você, você muda. Então, está ali o Kairós, pum. O Cronos é o tempo. E aí, no próximo slide, as 2 perguntas. Quais são? Pode entrar o pessoal do louvor. O que Deus está a mim? Não é dizendo para minha mulher, dizendo para o meu marido, certo? Dizendo para o meu filho. A gente sempre lê uma coisa e diz assim, ai pastor, a minha mulher tinha que ouvir isso aqui. Tua mulher não, você, macho. Tudo que a gente ouve, se aquela pessoa ouvisse aquilo, Deus está falando contigo, meu irmão. Se resolva aí, que depois o outro vem, pelo exemplo, pela vida, pelo tempo de Deus. E Deus usa jumenta. E Deus usa gente fora da igreja até para falar, não? Então, o que Deus está me dizendo na leitura da palavra de Deus, e a outra pergunta é o que eu vou fazer a respeito. Paulo tem um texto lindo de Colossenses capítulo 3, versos 15 e 16, se não me falha a memória. Ele diz que a palavra de Deus habite em vocês de forma rica, abundante. Aí ele diz, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente no Senhor. Como é que isso acontece, né? Convivência, relacionamento, vida na vida. Eu vim jogar aqui beach tênis ontem. Eu fiquei assustado de ver tanta gente aqui. Eu disse, que evento é esse que eu não estou sabendo? Não tinha evento de coisa nenhuma. Era lotado de GR, o estacionamento cheio de carro, crianças brincando, gente da comunidade. Isso aqui, gente, era um negócio. Muita gente. Aí você via os grupos de relacionamento, fazendo o quê? Praticando a palavra de Deus, amando a palavra de Deus, sendo estímulo uns para os outros, admoestando uns aos outros, amando uns aos outros, vivendo a verdade de Deus. Então a gente vai encerrar. Que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem, o que, gente? Com toda a sabedoria. Cantem a Deus, o que? Cânticos espirituais. Isso era no GR, entendeu? É o GR do apóstolo Paulo. Então a gente vai fechar aqui e continuamos nesse mês de fevereiro enfatizando aspectos importantes da palavra de Deus. Eu queria convidar qualquer pessoa nesse auditório, que talvez você veio aqui com esse propósito de entregar a sua vida a Jesus. Essa palavra é para o povo de Deus, para a igreja de Jesus. Mas às vezes você está aqui e você já ouviu tantas vozes, já seguiu tantas filosofias, mas você gostaria hoje de dizer: eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Quero conhecer essa palavra e andar de acordo com essa palavra. Quero conhecer a vontade de Deus, viver para Ele. Se tiver alguém aqui nesse auditório ou em casa, levanta a sua mão aí. Se você está em casa, pode fazer isso também. Tem alguém hoje à noite? Alguém?
Onde? Eu não estou vendo. Oh, glória a Deus. Isso, cara. Que lindo. Pode vir, vem. Se tiver mais alguém, pode vir. Olha aí, gente. Coisa que eu fico mais encantado aqui na IBC é como os adolescentes e as crianças entendem a mensagem. É só o Espírito de Deus, né? É o Espírito de Deus que faz. Tem mais alguém hoje para dizer: eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador? Olha o tamanho, olha o tamanho. Glória a Deus. Oh, mamãe. Que alegria, não? Glória a Deus. Oh, olha aí, gente. Gente, vocês estão vendo o que Deus está fazendo aqui nesse lugar? Quem é que traduz uma palavra dessa ao coração de crianças? O Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo diz a Timóteo: você desde a sua meninice sabe as sagradas letras, ensinadas pela sua mãe, pela sua avó, e olha o resultado. Talvez isso aqui é um exemplo para nós do que acontece lá no Geração Futuro. Nós temos lá muitos voluntários e muitas crianças dominicalmente ouvindo a palavra de Deus. Se tem alguém em casa aí, toma a decisão agora de seguir Jesus, seguir a palavra de Jesus, receber perdão, salvação, vida eterna em Cristo Jesus. E talvez uma pergunta agora para a igreja, né? Para você que é crente em Cristo Jesus. Saia daqui hoje à noite com um compromisso. Você sabe quem tem tomado conta da sua mente, do seu coração. Você sabe em que lugar você tem colocado a palavra de Deus, a Escritura. Que tal tomar um propósito hoje? Dizer: eu quero priorizar a tua palavra na minha agenda, na minha vida, no meu coração. Você é crente em Cristo Jesus? Que tal tomar uma decisão diante de Deus, da palavra de Deus ser a sua prioridade, o seu alimento? Você vai lutar, você vai ter que ter muita disciplina, mas é possível. Quando você se coloca diante de Deus, o Espírito de Deus certamente vai ajudar. Se você está tomando essa decisão hoje, fica de pé aí onde você está. Senhor, nós te adoramos, te louvamos, te bendizemos, Senhor. Teu Espírito operando aqui nesse lugar de forma maravilhosa, de forma poderosa. Te agradecemos por essas vidas, Senhor. Acontece aquilo que o Senhor disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Uma geração, Senhor, sendo tocada pelo poder do Teu Espírito. Difícil até entender como, Senhor, essa palavra pode ser traduzida no coração de uma criança, de uma adolescente, mas o Teu Espírito é poderoso para fazer isso. Por isso nós entregamos essas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Habitados pelo Espírito Santo, posse do Senhor Jesus, eles têm agora a maior herança, a vida eterna, a promessa da ressurreição. Mantém, Senhor, esses meninos, meninas, essas crianças, esses adultos, sob a Tua guarda e proteção. Eu oro também pelos amados irmãos que se colocaram em pé, dizendo: Senhor, entra na minha vida com prioridade.
Quero amar a Tua palavra, conhecer a Tua palavra, guardar a Tua palavra no meu coração, priorizar a Tua palavra, Senhor. Então faz isso, Pai. Seja uma semana de vitória, um dia de cada vez, um versículo de cada vez, uma palavra de cada vez. Que essa igreja, Senhor, continue triunfando sobre o mal, sobre o maligno, porque ela está firmada em Jesus e na palavra de Jesus. Mais uma vez te louvamos, agradecemos. Que essa semana seja uma semana de vitória para o teu povo, pois oramos em nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém.